Fala pessoal, dia 14/8, quarta-feira, e vamos a um vídeo extremamente importante hoje. Divisor de águas, né? Lembrando, ajude o canal, tem um link da Amazon, tanto no comentário fixado, tanto na descrição. Mas Moraes agora está cercado, tá? E a gente vai mostrar o porquê. E esse vídeo é divisor de águas, porque eu falei tanto disso. Você que é membro do canal, deixa comentado aí, a gente já não sabia disso aqui há quanto tempo. Eu não falei que as mudanças viriam do exterior? Glenn é da onde? Greenwald tem que lado? Tem muitas coisas a serem conversadas que a gente vai ver durante a semana, mas vamos entender a situação. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo, revelam mensagens. Vamos abordar brevemente isso aqui. O que mais pega é a Folha falando isso, tá? De começo a Folha, tá? Então aqui a Folha fez essa postagem no Instagram, tem o texto explicando que o gabinete do Moraes, né, no STF, ordenou por mensagem, de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral. Então ele tinha o quê? Ele tinha um assessor no STF que entrava em contato com outro assessor do TSE e aí ele conseguia, né, conversar e fazer aquela coisa meio que Chaves vendendo churros, né? Olha, você quer isso aqui? Não, mas lógico, por que não? E pegava ele mesmo, pedia, solicitava e ele mesmo recebia, através de assessores, né? E a Folha teve acesso a mais de 100 GB, escreveram até errado aqui na emoção, né? Mas foram 6 GB que ainda não foram revelados tudo, por enquanto, né? E esse negócio aqui é pesadíssimo, a gente se pergunta como conseguiram isso aí, né? Primeira coisa, eles falaram que não foi via hacker, que tem uma forma, então alguém entregou. Quem foi que entregou? Quem teve coragem de entregar essas informações no Moraes? Enfim, muitas coisas interessantes, mas vamos entender melhor a situação aqui. Fizeram até fluxogramas, fizeram até um desenho aqui, ficou muito mais fácil, né? Então Moraes fazia pedidos de produção de relatórios contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Aqui está Ayrton Vieira, que fazia o quê? Por meio WhatsApp, repassava os pedidos sem ofícios ou decisão para Eduardo Tagliaferro, chefe do AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Todo aquele negócio de desinformação, né? Aí o Eduardo fazia o quê? Ele recebia os pedidos com sua equipe, monitorava redes e grupos de conversas para produzir relatórios seguindo os pedidos do gabinete de Moraes no STF. Os relatórios eram enviados para o inquérito das fake news no gabinete de Moraes no STF. O envio, no entanto, era feito como se os monitoramentos e investigações tivessem sido de forma espontânea. Não, apareceu, olha só como acontece, o TSE está trabalhando, e aí já Moraes recebia os relatórios e os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. Nas decisões citava ter recebido da AEED, mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção. Então ele pedia algo, aí ele ia para o outro lado, entregava para ele mesmo, ele ia para o outro lado da mesa, pegava e falava, olha só o que conseguiram, né? Puseram até prints aqui, puseram prints com nomes de um grupo, né? E mensagens do Moraes. Isso aqui realmente vai abalar as estruturas de tudo. Então se tem o dia para usar urgente, bomba, é hoje. A gente não usa clickbait aqui, mas hoje não tem como, né? Fogo no parquinho. É aí que as coisas ficam muito mais interessantes, porque quando você fala de Folha, é a Folha a gente sabe, tem um posicionamento aí, né, aparentemente social-democrata, aparentemente, e do nada ela vai lá e faz um movimento contra o Moraes agora. Mas até aí, o Moraes consegue, né, desvencilhar. Como assim foi o Elon Musk? O Elon Musk chegou, deu aquela prensa, o Moraes fez o quê? Deu aquela recuada, fingiu que nada aconteceu, os dois ficaram de boa. Só que é claro que o avanço de certas pessoas, de certos grupos, ainda mais internacionais, não parariam por aí. E aí o negócio ficou muito mais escalável, muito maior quando chegou na Globo, que fez mais de 5 minutos de matéria aí, explicando tudo isso que eu expliquei de uma forma ainda mais detalhada, mostrando mais coisas que eu também vou mostrar. Aí como o Moraes irá fazer? Tem gente de esquerda falando, não, porque o Moraes tem que fechar a Folha. Eu já até pensei nisso, né, que ele teria quase fechar a Folha um dia, se abusarem demais, né? A gente viu até jornalistas tendo que ter cuidado com quem entrevista. Só que aquela coisa, será que ele teria coragem? E a Globo? Nunca teria coragem. Vai fechar a Globo? Ou seja, esse é o tamanho do impacto do asteroide que caiu na cabeça do Moraes. Então estou muito ansioso para ver todo o desenrolar dessas coisas. Porque tem muita gente feliz com isso aí, com essa notícia. Só que aquela coisa, vamos dizer assim, que as coisas levem a Alexandre de Moraes sair. Quem assumiria no lugar dele? São questões que pouca gente faz. Mas aí realmente a gente começa a ver o desdobrar das coisas, né?
eu torço sempre pela briga, porque os resultados podem até ser pior do que já estão, não sei, mas vamos ver, né? O pessoal é muito emocionado, mas tem que ver os desdobramentos, porque com certeza uma guerra se iniciará daqui pra frente e vai ser interessantíssima, melhor do que qualquer seriado de Netflix. Lógico, a gente vai citar aqui Glenn Greenwald. Tivemos acesso a mais de 6 GB de mensagens trocadas por assessores diretos de Alexandre de Moraes no STF e no TSE, né? Glenn Greenwald, que era muito mais ativo no The Intercept, agora está muito mais ativo na Folha. Mudou. O The Intercept nem falou nada, porque o que a gente está vendo aqui seria a vaza-jato na questão do Moraes. Seria Vaza Moraes ou Vaza Toga, né, como estão chamando, mais ou menos a mesma coisa. Lembrando, quem é Glenn Greenwald, né? Tá fazendo até postagens em inglês aqui. Ele é o cara que salvou o Lula, tá? E nesse caso, ele estaria aí contra o Moraes. A gente tem que lembrar de vários assuntos que foram citados no passado, Bolsonaro nervoso, do lado do Datena, falando do Moraes, falando do Temer. Aí você tem que ver uma coisa mais profunda que quem é aqui do vídeo exclusivo, a gente conversou disso aqui há anos atrás, tá? Comente aí, pessoal do grupo, tá? Começamos hoje a publicar uma série de matérias produzidas com base em conversas entre assessores mais próximos de Moraes. Pois é, quem vazou isso aqui? Como conseguiram isso, né? Mas os caras conseguiram. Glenn Greenwald é da onde, né? O que ele faz? E não parou por aí. Aconteceu que o Elon Musk também se posiciona. Por quê? Porque chegou até ele pedidos para fechar certas contas, ainda mais do Marcos Duval, que vem fazendo diversos ataques. Mas é muito interessante como o Marcos Duval do nada aparece com reclamações contra o Moraes, falando que foi aí bloqueado 50 milhões da conta dele, e logo em seguida acontece essa bomba. Será que Marcos Duval, que a gente sempre tirou um sarro, sabia de alguma coisa realmente? A gente viu várias coisas estranhas, tá? Mas é claro, ministro e seus auxiliares não comentam o caso. Moraes usou o TSE para investigar bolsonaristas, revelam mensagem, né? Na verdade ele já falou, tá? A gente vai comentar sobre isso. Temos os áudios, né? Deles conversando, né? Estratégia para evitar o uso descarado do TSE, tá? Doutor, aí está se passando coisas no privado? Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE, diz um juiz auxiliar de Moraes sobre os pedidos não convencionais do gabinete do ministro à corte, tá? Então, todo aquele cuidado. Mensagens secretas escancaram Moraes, investigador, acusador e julgador. Simulação de atos contra o golpismo bolsonarista vem à luz do dia para o julgamento da história, e Folha fazendo diversas postagens. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como o juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda o relatório, entendeu? Ficaria chato. Vai ter toda aquela questão. Será que realmente vai dar problema pro Moraes ou não, né? E o que eu digo pra vocês, a narrativa é mais poderosa do que a própria coisa no Brasil, né? Vaza Toga, gabinete de Moraes usou o TSE via zap contra bolsonaristas de jornal. Agora o bolsonarismo, né, tá até meio que sendo defendido. Olha como as coisas mudam. Eu falei pra vocês que o mundo é cíclico, que as coisas vão ficando um pouquinho diferentes e ficariam diferentes. Avisamos tantas vezes aqui. TSE versus STF, gabinete de Moraes nega ilegalidades em pedido do ministro. E o Moraes já chegou e falou que não tem ilegalidade nenhuma, né? E ele pode falar isso mesmo porque ele esteve no TSE. Ele vai falar que é tudo um trâmite normal. Aí vai depender muito do quê? Porque não adianta você falar assim, eu não fiz isso. Mas se a Globo começar a bater em você, vai ser complicado, né? A oposição já prepara pedido de impeachment contra Moraes. E aí começou. Nesse caso, vai ser embasado aí um impeachment. Senadores vão forçar o Pacheco. E a grande questão é, Pacheco se posicionará ou falará, não, isso é completamente normal, não precisamos ficar afobados e não vamos mandar esse impeachment para frente. Só que, como eu sempre digo, você ver a Globo te enfrentando e começar, se a narrativa for realmente adotada, ou se realmente é só um susto, vamos ver, as coisas vão ficar complicadíssimas para o Moraes, né? Ele vai ter que realmente se virar nos 30, vamos ver o que ele vai fazer, né? É muito interessante a situação toda. Moraes concede liberdade a militar acusado de atuar na BIM paralela. Lembrando, o Moraes soltou o Silvinei, soltou aí o Felipe G. Martins, soltando liberdade aí para um militar acusado de atuar na BIM. Será que o Moraes sabia, soltando essas pessoas, que estava chegando a hora dele entrar numa guerra aí com certas pessoas? Olha só, Moraes toma aula de direito trabalhista em debate envolvendo a iFood, onde aqui, né, 3 colegas meio que corrigiram ele, né? Antigamente talvez não tinham essa posição. Será que Moraes está perdendo força? Será, né? Lira reúne líderes para discutir reação contra a decisão do STF sobre emendas. E aí você vê, né? Existe uma guerra
Congresso, o STF. Na verdade, a coisa está tão confusa que os lados se perdem, porque não tem só dois lados brigando agora são três, tem um Congresso aí no meio, né? Então, só para resumir essa questão toda, tá? Lembre-se, quem é Glenn Greenwald, tem pessoas que têm uma leitura errada da coisa, como eu sempre falei, a situação só mexe no Brasil quando vem algo de fora. Então, primeiro começou com o Glenn Greenwald, né, fazendo aí algumas bate-bolas com Elon Musk, já vem falando do Moraes há muito tempo. A gente sabe que Moraes é muito próximo ao Temer, o PT chama o Temer de golpista, e você tem que ver também que se Moraes sair, quem é beneficiado na história toda? Então, é tudo muito interessante a situação, mas também muito preocupante, e a gente tem que acompanhar simplesmente de longe, porque agora é a briga real, né? Porque infelizmente o Bolsonaro e o bolsonarismo tinham poucas forças para enfrentar o sistema. Agora a gente está falando de briga de cachorro grande, e nesse caso aí, Glenn Greenwald sempre sai por cima, né? Porque ele consegue, através, mesmo fora do país, informações que uma vez afetou o Moro, libertou o Lula, e nesse caso está pegando o Moraes, que fez tudo para o Lula chegar, e agora meio que tenta derrubá-lo. Olha só que mundo louco, né? Que coisa interessantíssima. Lógico que vídeo exclusivo a gente vai só repetir tudo que a gente falou no passado, há anos atrás, mas a gente vai desenhar melhor ainda. E é bom que a gente espera um pouquinho e vê essa semana que vai ser fantástica em questão de enredo, melhor do que qualquer filme. Agora vamos avançar só para não deixar a Venezuela de lado. A Assembleia Venezuelana se prepara para regular redes sociais, uma coisa muito querida aqui no Brasil, querem aqui também. Acelera a aprovação de leis para regular redes sociais na Venezuela. Estavam tentando isso aqui. Vamos ver como fica a situação, porque o STF, com esse balanço todo, o Congresso talvez dá aquela fortalecida, né? Você vê que não é o alvo agora. Então, tem muita coisa a desenrolar, né? Aqui, ó, Maduro inicia a guerra contra as redes sociais, mas devemos lembrar que ele teve um problema com o TikTok. E o TikTok, por mais que teve um problema com os Estados Unidos, alguns dizem que a Oracle assumiu o TikTok, não é tão chinesa assim, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. Mas é aquela teoria que a gente tem que realmente considerar, que a China tem aí um posicionamento diferente da Rússia em questão de como é o vermelho, se é um vermelho mais escuro ou é um vermelho um pouco mais claro, né? Enfim, é aquela coisa a se pensar, será que os Estados Unidos conseguiu aí dividir os comunistas e por isso o TikTok bane o Maduro, né? Após criticar o WhatsApp e ex-Maduro chama a chinesa TikTok de imoral, né? Não sei, eu acho que realmente é de se pensar, porque Maduro, ele não ia ficar, vamos dizer, a todo arisco à toa, né? Alguma coisa chegou até ele e realmente um novo mundo talvez não se encaixe mais com pessoas como Maduro, Daniel Ortega. Pode ser que essas pessoas sejam alvo daqui para frente, porque eles não estão se encaixando mais na fórmula semi-globalista, meio chinesa, né, de controle da população. Eles são muito antiquados. Será? A ONU promete divulgar relatório secreto sobre eleições na Venezuela. Então, existe essa movimentação. E as coisas estão tão graves, tão diferentinhas, né, que talvez o elemento Trump nessa coisa toda seja uma negociação, tipo, deixa a América do Sul em paz, que a gente deixa você e eurasianos em paz na sua região e você faz o que quiser, tanto com Taiwan, né, e aí os Zelensky. Pode ser, eu não sei, mas olha só, Amorim sugere a Lula novas eleições na Venezuela após impasse sobre atas. Lula sugere convocar nova eleição na Venezuela para contornar a crise. Já discute a portas fechadas. Então são hipóteses, são rumores, tá? A gente talvez aí não tenha, vamos dizer assim, a verdade toda, pode ser só papo, tá? Mas enfim, esse foi o vídeo aí de hoje, onde você percebe que Alexandre de Moraes vai começar uma nova guerra aí com não só redes sociais, mas agora com senadores, tem a Globo. Pois é, o mundo dá voltas, né, gente? Vamos ver como Moraes se sai aí nessa situação toda, né? Então, quer dizer que os 72 horas, precisa tirar uma sarra. Eu nunca falei de 72 horas aqui, mas pode ser que 72 horas aí esteja chegando, né? Das coisas realmente tem uma mudança. Como eu falei, Bolsonaro tentou, mas a força realmente é da esquerda aqui no Brasil. Só realmente esquerda brigando com esquerda que vai dar diferença. Ainda mais se for uma esquerda internacional.
certo? Lembre-se disso. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui praticamente todos os dias acompanhando isso de perto. O dia será emocionante, como o resto da semana estaremos aqui para falar sobre tudo isso. Lembre-se de ajudar o canal aí temos a Amazon, clicou, navegou e comprou, ajude o canal. A gente se fala, muito obrigado, até mais.